Depois o café exalando seu cheiro doce na cafeteira, o pão com manteiga, a porção costumeira de frutas, o celular aberto, enquanto os olhos repassam as notícias do mundo rapidamente. A luz da pequena tela, iluminando ou cegando? Caminhando com os Mortos, de Micheline Verunski, autora nacional contemporânea, nascida em Recife, Pernambuco, uma das principais autoras brasileiras em atividade, que traz aqui uma grande obra com ótimas reflexões e reflexões importantes da agenda pública nacional, hoje, sem sombra de dúvidas. Convidar você que está chegando agora no canal para que se inscreva. Para ti que já acompanha o canal há mais tempo, mas ainda não se inscreveu, te faço esse convite para que tu possas também te tornar membro do Sujeito Literário. Esta atitude de te tornares membro é algo que pode nos permitir ficar por muito tempo aqui e produzindo vídeos semanalmente. Então, se tu gostas do canal, achas que é relevante a forma como abordamos essa perspectiva de incentivar o pensamento crítico, de dividir com vocês as nossas leituras, por favor, te torna membro do Sujeito Literário e nos ajuda a permanecer aqui por muito tempo. Também podes mandar um valeu demais, uma curtida, um comentário, compartilhar o conteúdo, tudo isso nos ajuda a continuar aqui, a chegar até mais pessoas e a poder abrir esse diálogo aqui franco, fraterno, esse debate, essa troca que nós realizamos no canal do YouTube aqui no Sujeito Literário sobre literatura e, acima de tudo, sobre os temas que são provocados a partir destas leituras, sejam de ficção, sejam de não ficção, e aqui um tema fundamental. Essa obra não é à toa, gente, que ganhou o prêmio em 2024 na categoria prosa, o prêmio Oceanos, e a autora já havia sido premiada, Jabuti, eu não recordo o ano, mas com outro livro dela, que eu ainda não li, que é O Som do Rugido da Onça. Então, uma autora premiada e que justifica essa premiação já nas primeiras páginas do livro, pela inventabilidade e pelas referências que vão aparecendo ao longo da leitura da obra, pelo menos para mim, funcionou assim. Do que se trata este romance? De início, nós temos um crime bárbaro que foi cometido na região do Tapuio, zona rural da Alta Vista do Redondo. A gente tem que pensar numa localidade afastada do centro urbano, no interior desse país afora, um lugar de pessoas muito humildes que sofrem todo tipo de violência, vivem em condições de meeiros, arrendam suas terras para que os grandes empresários, para que os bancos, para que outros lucrem a partir do suor do seu trabalho e dividem o seu tempo entre tentar criar seus filhos em condições verdadeiramente insalubres e tentar plantar, viver dali, se virar de todas as formas para garantir o mínimo para a sua subsistência. Esse é o cenário. E nos é narrado já aqui o momento em que uma mulher foi brutalmente assassinada, queimada viva por motivação religiosa. E aí a autora nos joga no tema da intolerância religiosa, que é um tema da agenda pública nacional hoje, que eu acho que é um dos mais fundamentais, se não o mais importante tema a ser tratado, pelo momento político que vivemos no nosso país. E aí isso precisa ser claro e ser debatido. Religião e política não devem se misturar, em hipótese alguma, mas no nosso país isso se tornou parte da agenda política da extrema-direita. E isso causa uma confusão na mente das pessoas, que é algo criminoso, é algo bárbaro, porque tu te utilizares das pessoas, das pessoas sobretudo humildes, as mais humildes, que têm diferentes e tamanhas necessidades, desde as mínimas necessidades de saúde, de acesso à educação, à cultura, para te utilizares disso para levar elas a pensarem que o mundo funciona de uma forma completamente descolada da realidade por interesse político e econômico, é algo cruel. É algo que a gente sabe que acontece, mas quando ele vem nos narrado assim, de uma forma tão real, tão visceral e tão verdadeira, acende ainda mais aquele sinal de alerta. Então é um livro que precisa realmente circular. Por quê? Temos aqui a história de Celeste, uma mulher que sofre esse feminicídio, é queimada viva por motivação religiosa em uma comunidade
que recebe um investimento, e essa é a palavra, de um grupo religioso ligado, segundo o autor aqui, construído nessa base neopentecostal, que chega até esta localidade para implementar ali um projeto. Mas este projeto que lá chega é um projeto que tem um cunho fortemente econômico. E aí vai aparecer as relações que se estabelecem de imposição deste projeto religioso, inclusive em relação ao próprio poder público. Ou seja, não há força política que possa sequer dialogar, talvez tentar ali algum acordo para um benefício também destes grupos políticos. Porque o que acontece? O poder econômico manda na política do nosso país, Brasil afora. E isso tem que ser dito. Enquanto a política for refém do poder econômico, enquanto os diferentes grupos políticos forem reféns do poder econômico, a política não vai estar a serviço do interesse público, que é o que ela deve se prestar a fazer, e sim de interesses privados, de interesses pessoais, de pessoas que se utilizam para fazer carreira política, para se promover, para se projetar individualmente e para estabelecer daquele critério que seria de administrar o bem público em relação ao bem comum, vão fazer isso pensando simplesmente em que vão lucrar com isso. Então, localidades mais afastadas sempre vistas como o espaço principal e inicial de um projeto, que aqui se diz religioso, mas que a gente precisa ser bem claro que há aqui um suposto Deus, uma suposta fé, uma suposta forma de se levar a religião para as pessoas. Porque esse adoecimento psíquico que acontece hoje no nosso país, onde as pessoas são capazes das maiores atrocidades em nome, né, de cometer violência em nome de um suposto Deus, isso precisa ser denunciado, isso precisa ser combatido na melhor forma que essa palavra pode ter, que é através do conhecimento, que é através da diversidade, da cultura se manifestando e se impondo pelo preceito básico da sociedade brasileira hoje, que é a ideia de que nós devemos viver em um estado laico. Então as pessoas têm o direito de professar a sua fé. Elas não têm o direito de utilizar a religião para cometer crimes. Utilizar em nome da fé, usar da fé para cometer crimes. Sejam discursos de ódio, isso também é crime, sejam chegar a levar ao pé da letra uma metáfora que algum pastor, como é o caso do livro aqui, coloca na sua pregação, para que isso possa ser, então, a desculpa, digamos assim, a justificativa para que um crime seja cometido. E a autora tece esses comentários e estrutura essa narrativa de uma forma tão bem feita que convida a ti e a mim e a qualquer um que for ler a obra a pensar: o que nós temos a ver com isso? Tudo. Nós temos tudo a ver com isso. Porque estamos todos interligados. Essas teias de relações, de afetos, embora geograficamente afastados, todos temos responsabilidade. O momento que calamos em relação a uma fala preconceituosa, a uma ação de intolerância ao nosso entorno, ao nosso redor, se calamos, consentimos. Se não nos manifestamos, se não buscamos fazer esse tipo de leitura e abrir esse diálogo, nós estamos sendo, de alguma forma, coniventes com o que acontece no nosso país. Então ela usa da ficção para trazer elementos e reflexões que são urgentes da pauta nacional. Temos diferentes pessoas aqui. Então aquelas que cometem o crime, que matam Celeste por motivação religiosa e de uma forma tão bárbara, elas vão ser interrogadas. E aí os capítulos começam com o nome destas pessoas, não vou te dizer quem é, para não estragar a tua experiência de leitura, e essas pessoas vão ali, de alguma forma, tentando justificar o porquê cometeram este crime e o olhar que elas têm para a chama sagrada que elas recorrentemente ouvem falar nesse processo de doutrinação, que é também um processo mesmo que de lavagem cerebral com essas pessoas, porque em nome de um suposto Deus, tudo parece que pode ser justificável para essas pessoas, mas não pode, porque nós não vivemos num país sem leis, nós não vivemos numa terra de ninguém, nós temos que estar com os pés firmes na realidade, mantendo a sanidade mental. Então, a autora é brilhante ao trazer isso, porque ela vai trazer os depoimentos destas pessoas. Temos 3 depoimentos aqui que são fundamentais, e nós vamos desdobrando e acompanhando, investigando esse crime
para tentar de alguma forma compreender como chegou a esse ponto, porque a violência ela é o ponto final de algo que vem se desenrolando anteriormente e que de alguma forma todos nós permitimos que chegasse neste ponto. Então temos aqui estas 3 pessoas que vão dar o seu depoimento, que são os criminosos, e a história de vida dessas pessoas. Como que eles chegaram a esta ação tão bárbara? Que influências sofreram? E como que seus traumas, suas situações de vida pregressa, né, a sua vida muito difícil ao longo dos anos, também contribuiu para este olhar, que é um olhar macabro em relação a um igual, a um semelhante, né? E aí a gente vai ter também um relato da perita do caso, que é alguém que viveu nesta localidade e que se tornou perita da polícia, que tem que retornar, que tem que lançar um olhar técnico sobre um crime brutal. Ela, como mulher, também vai lá fotografar, vai lá escrever esse relato. E de início aqui, e isso aqui é bem no início mesmo, página 15, a gente observa que tem um capítulo onde há um relato que está sendo feito aqui, uma descrição assim, da perita criminal da Polícia Civil, que é esta também narradora. Eu digo para vocês, são múltiplas vozes, mesmo tratando do fato em si, que é o crime de feminicídio. E ela arrisca, né? Então ela passa esse risco por cima aqui, meio que como arrependida do que escreveu, enfim, será que preocupada com o que pode comprometer a ela mesma, ou ela vai refazer este relato mais pra frente? Tem que ler o livro. E aí a gente consegue ler de qualquer forma como foi essa descrição inicial deste crime, e depois a perita retornará. Ela retornará nesse fluxo de consciência que mostra que a habilidade narrativa da autora, né? A Micheline é fantástica em fazer isso, porque ela vai, ao escrever, ela vai nos mostrando como que funciona a nossa própria estrutura de pensamento. É algo que eu nunca tinha visto. Tinha visto em outros autores de uma forma diferente, mas não da forma como ela faz. E vai nos remetendo a essa relação do subconsciente, algo que está lá recalcado, mas que volta. E nesta ida e vinda da sua consciência, ao se defrontar com este crime, que vai buscar outros crimes, outros traumas, outras situações do passado, a gente vai conhecer também o envolvimento dela, da perda que ela teve de um grande amigo, que vai se mostrar aqui e que vai de novo reforçar a importância de nós estarmos sempre atentos e fortes com relação a todo tipo de discriminação. Então a gente tem aqui um livraço, uma obra-prima, porque tem tecido aqui de uma realidade que é bastante presente, que é do nosso país hoje, mas que não deixa de trazer um encanto, um toque, eu diria assim, um toque sutil de realismo mágico também, para pensar essa ideia de caminhar com os mortos. Então parte de um problema central, de uma discussão que é da pauta urgente do país hoje, a intolerância religiosa, mas ele é adornado, digamos assim, esse livro, e isso torna ele ainda mais especial com essa ideia de pensar elementos do realismo mágico, de pensar em uma santa portuguesa, Quitéria Brácara Augusta, a sua experiência, a história de vida desta santa portuguesa. Se tiveres curiosidade, pode jogar no Google aí, mas eu te recomendaria ler a obra para ver qual foi a história de vida de Quitéria Brácara Augusta, que teve um crime de feminicídio também cometido contra ela, uma santa portuguesa da religião católica, e que ela aparece para tentar dar um tom, um toque a mais assim, nessa perspectiva de caminhar com os mortos, do que a autora faz ao longo de toda a narrativa, na verdade, que é nos mostrar algo que eu já havia comentado aqui no canal quando li a obra do Juan Rulfo, Pedro Páramo, de que nós estamos sempre sendo uma presença que é influenciada pelas perdas que tivemos, ou seja, os mortos, aqueles que nos deixaram, eles permanecem vivos no nosso pensamento, mesmo que nós não estejamos dispostos a aceitar isso. Então nós estamos ao longo da nossa existência caminhando com tudo que nos foi cometido de violência, com o que nos tiram, com aquilo que acabam de alguma forma machucando dentro da gente, até situações que a gente não quer pensar,
pessoas que a gente perdeu e que, mesmo que não sejam tão próximas ou que fossem próximas, mas que nós não conseguimos estabelecer uma relação de afeto tão boa quanto gostaríamos, todas essas pessoas, de alguma forma, elas estão ainda ali no transcorrer das nossas vidas, nos influenciando e não só naquilo que está na ordem do consciente, mas marcando as nossas ações, as nossas atitudes, a forma como nós nos defrontamos com as diferentes situações ao longo dos nossos dias, para que a gente possa agir de uma forma melhor ou pior, a depender da forma como lidamos com estes traumas, com estas perdas, com estas pessoas que não estão mais aqui, mas que deixam as suas experiências de vida, que influenciaram a nossa experiência de vida, se manifestar em diferentes momentos, de diferentes formas, enquanto estamos caminhando aí nesta jornada. Por isso lembrei muito de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, porque essa é também uma mensagem da obra do Juan Rulfo. E aqui eu, de novo, percebi esse toque que ela deu aqui, que é assim, ó, é para vocês lerem a obra e aí vai fazer todo um sentido, ou vai fazer um sentido ainda maior de tudo aquilo que eu falei hoje aqui, para que a gente possa pensar que não é possível mais, de forma alguma, em qualquer hipótese, que seja tolerado qualquer tipo de violência religiosa, qualquer tipo de intolerância contra as diferentes formas de se professar a fé. E é por tudo isso que essa obra, ela realmente merece a tua atenção, merece a tua leitura e deve estar aí entre as tuas prioridades para esse ano de 2025, caso ainda não tenhas lido Caminhando com os Mortos. Essa é a dica do Sujeito Literário de hoje. Um grande abraço para ti que está acompanhando o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.